Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 10 até o verso 13. O trecho que finaliza o capítulo 3 vai do verso 10 ao verso 14. Esse trecho pode ser dividido em duas partes a partir da expressão tu, porém, que está no verso 10, iniciando, e depois no verso 14. Então, esse trecho maior, do 10 até o 17, compreende ou pode ser dividido a partir dessas duas expressões. Tu, porém, presente no verso 10, tu, porém, presente no verso 14. Esse trecho, principalmente a segunda parte, é bastante famoso por causa da sua defesa ou do uso que se faz desse trecho para ressaltar a inspiração da Bíblia. No entanto, nesta oportunidade, vamos abordar a primeira parte, do verso 10 até o verso 13, que possui um caráter de despedida. Um texto de despedida revela-se pelas lembranças anteriores, pelas lembranças das experiências anteriores entre os interlocutores. Aqui, a figura de Paulo traz lembranças da relação com Timóteo na atividade missionária de Paulo em que Timóteo participou. E essas lembranças visam ressaltar um dos objetivos do trecho, que é mostrar a idoneidade do Timóteo, o caráter de discípulo na relação com o seu mestre, que não apenas se restringe ao aprendizado, ao ensino teórico transmitido, mas também às experiências compartilhadas, tanto nos projetos, no caso aqui o projeto missionário, quanto também no estilo de vida que o apóstolo tinha e que o seu discípulo vai imitar, vai dar continuidade. Timóteo, então, passa a representar o líder da comunidade, o pastor ideal que aprende e que segue não apenas o conteúdo teórico do apóstolo Paulo, mas também o procedimento, a vida prática e os projetos missionários desenvolvidos pelo Paulo, pelo apóstolo Paulo, e seguidos e continuados pelo Timóteo. Timóteo, então, representa todos os pastores que darão essa continuidade a partir daquilo que receberam de um mestre anterior. O verso 10, então, inicia a expressão que vai dividir o trecho em duas partes. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ou seja, aqui nesses elementos constitui-se então o formato na relação mestre-discípulo, em que o ensino é a primeira palavra, a primeira palavra a ser apresentada para mostrar o caráter de mestre de Paulo na sua relação com Timóteo. Em seguida, traz-se elementos relacionados ao projeto missionário, ou seja, a atividade missionária, o procedimento, o propósito, ou seja, a finalidade do trabalho, e a fé, que é a base de sustentação para a atividade missionária. E depois segue-se os elementos que vão demonstrar o estilo de vida do apóstolo, consequentemente, deve estar presente no pastor comunitário. Longanimidade, ou seja, a paciência, a tolerância, amor e a perseverança. Com esses 9 elementos, o apóstolo, então, estabelece para o discípulo que ele deve guardar os ensinamentos, o conteúdo, a doutrina, os dogmas aprendidos, aquilo que diz respeito
à pregação de Jesus Cristo, o projeto que esse pastor vai ter na atividade missionária, na atividade pastoral na comunidade, ou seja, qual vai ser o seu propósito, qual vai ser o seu procedimento nessa construção pastoral e a fé. E também o estilo de vida. Deve ser uma pessoa longânima, como diz o texto, amorosa, perseverante. A perseverança vai ser um elemento bastante importante nessa abordagem. É o último termo. O primeiro termo, o ensino, para destacar o conteúdo doutrinário recebido a partir do apóstolo Paulo. E o último termo, perseverança, que é uma característica, principalmente nas cartas pastorais, fundamental para o pastor, para o ministro da palavra, para o homem de Deus, expressões utilizadas nas pastorais. Verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Essa experiência de Paulo, compartilhada por Timóteo, e aí podemos nos dirigir ao livro dos Atos, capítulos 13 e 14, apresentam essas atividades missionárias de Paulo nessas cidades mencionadas aqui e o acompanhamento de Timóteo em todo esse momento, ou seja, ele experimentou ao lado de Paulo as circunstâncias difíceis determinantes no ministério missionário, do ministério apostólico de Paulo. E como ele diz, tem seguido de perto no verso 10. Essa aproximação é um elemento importante na formação do novo discípulo, do novo mestre, do novo pastor. Essa aproximação com o anterior de quem aprendeu aquilo que já foi abordado. E o verso 11, então, se refere às perseguições, que é entre tantas experiências abordadas e elencadas, aquela que estará em destaque aqui nesse trecho. A abordagem sempre é estimular o homem de Deus diante das perseguições que inevitavelmente acontecerão. As experiências de Paulo são concluídas com graças a Deus o Senhor me livrou de todos, que é uma expressão presente em muitos salmos de louvor por livramento, como por exemplo, Salmo 34, verso 19. O Senhor me livrou de todas. O verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa a observação é importante para o novo pastor, para o novo ministro da palavra. O caminho da cruz, a identificação com Jesus, implica a via crucis. Como Paulo apresentou a sua via crucis, passando pelas cidades mencionadas e os sofrimentos decorrentes da atividade missionária nelas, assim também o Timóteo, estereótipo do novo ministro, do novo homem de Deus, também sofrerá perseguições. Essas perseguições são assemelhadas às de Jesus, ou seja, carregar a cruz, identificar-se com Jesus na cruz, implicará todas as perseguições e confrontos que o próprio Jesus passou. Então isso especifica para o novo ministro que a atividade pastoral, a atividade evangélica vai implicar em certos confrontos. Esses confrontos serão inevitáveis. Quem estará do outro lado desse confronto? É o que vem tratando toda a carta. São os falsos profetas, são os homens maus que se introduzirão nas comunidades cristãs com o objetivo de ganhá-las para si mesmos e desenvolver nelas os seus projetos de poder
os seus projetos maliciosos, os seus projetos egoístas, ou seja, utilizarão as comunidades cristãs para projetos particulares de poder, riqueza e influência. E o homem de Deus se colocará contra esses falsos profetas com os seus objetivos escusos. Então, inevitavelmente, isso vai acontecer em todos os momentos. E caberá ao homem de Deus essa postura de confronto com esses falsos profetas, com esses homens maus. Então, viver a vida cristã, trilhar o caminho da cruz, seguir Jesus, seguir Paulo nos seus ministérios, implicará uma vida de perseguição, como ele diz aqui. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O todos enfatiza não apenas o ministro da palavra, o pastor da comunidade local, mas todos os cristãos. Qualquer um que se identificar com Cristo na sua cruz sofrerá todos os efeitos provenientes da cruz. A cruz é um símbolo do sofrimento, da perseguição e do confronto. É a demonstração daquilo que vai acontecer com o seguidor de Cristo. Não haverá como o seguidor de Cristo desviar da cruz como elemento final, como elemento de execução final, de perseguição final. Não haverá meio de desviar desse destino. Como Paulo passou, Timóteo e tantos outros que desejarem viver uma vida segundo o caminho da cruz de Jesus. Então, do outro lado, o lado dos perseguidores, o lado dos que estarão contra e que precisará se estabelecer, são esses homens que ele vai dizer no verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, o refresco para o Timóteo, para o ministro da palavra, é que o argumento, a conduta, o objetivo de vida desses homens maus, desses falsos profetas, se revelará. Isso é algo que traz um certo conforto para aquele que enfrenta essas perseguições desses homens maus, que o seu engano, a sua capacidade de impor os seus próprios objetivos será manifesto. Muitas vezes demora, muitas vezes não é no dia seguinte ou no momento seguinte ao confronto, mas o que o ensino deixa claro é que esses enganadores também serão enganados, cairão nas próprias armadilhas que constroem, serão denunciados por si mesmos, as suas atitudes, a sua construção de vida, o seu caminhar revelará o engano. Às vezes, não temos a paciência para esperar esse momento, mas o ensino presente no trecho é que, inevitavelmente, esses falsos homens, ou seja, falsos profetas, esses homens maus, esses impostores, esses enganadores, também serão enganados, ou seja, beberão do seu próprio veneno, ficarão nus, no sentido de revelarão as suas intenções, elas ficarão explícitas com o passar de um tempo. E aí, a necessidade da perseverança, é que apenas pela perseverança se mostrará o engano, o erro dos falsos profetas. Com isso, o ensino para o Timóteo, que representa o ministro da palavra, os pastores das comunidades locais, representados aqui por Timóteo, é o ensino, como vai dizer no verso 10, o ensino recebido, o procedimento e propósito e fé, a longanimidade, amor e perseverança. Essas são as qualidades que se exige do ministro da palavra. A perseguição inevitavelmente virá
O confronto acontecerá, mas ele estimula o Timóteo a perseverar firme, sabendo que aqueles que resistem, aqueles que conflitam, se mostrarão homens perversos e enganadores, e com o tempo revelará as suas astúcias. Um abraço.